estamos de volta com o programa Educação em Movimento e hoje nós estamos conversando sobre a influência da mídia na educação e o compromisso que a mídia também deveria ter com a educação. Então, professora Cláudia, né? Você falava aí no bloco anterior de como é preciso, né, que haja aí uma sensibilidade para que a escola reconheça o papel da mídia, né, mas também que a mídia reconheça o papel da escola, né, e se reconheça, inclusive, como uma instituição que tem função social, portanto, função educativa também, não é? Cláudio, e as nossas experiências aí de comunicação, de mídia e educação? Olha só, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, uma vez eu tomei uma carada de uma aluna no nosso programa de pós-graduação, com esse discurso que a gente tem falado, né, da distância da escola com a mídia. E, na realidade, ela me lembrou que existem muitos projetos sendo feitos dentro das escolas, muitas das vezes feitos por professores que efetivamente querem fazer isso, né? E acontecendo pelo país inteiro. Isso, na realidade, acontece, e você é testemunha disso, desde os anos 80, Sim, 1980, até você antes, já tem... não é? Projetos feitos por ONGs, por escolas, em que tenta fazer essa junção. O problema está digamos, na divulgação, na capilarização desses projetos pelo todo o sistema educacional. Mas eu não tenho mais a ilusão, isso é bom, de achar que a escola simplesmente está abrindo mão. Não? Eu acho que ela tem feito a sua parte. Um lugar significativo que eu tenho observado é na educação infantil. Né? Tem muitos trabalhos na educação infantil voltados para usar a mídia, todo esse arcabouço que está em torno. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que é importante, que eu acho que a escola, bem ou mal, ela está se movimentando para se aproximar, e dentro do que a Cláudia falou no bloco passado, de tentar fazer essa contextualização. Que, vamos lembrar, não é uma coisa nova. Né? Desde os livros de história, a gente já tem problema de contextualização, onde o livro de história diz que o Brasil foi descoberto em 1500 e, na realidade, a gente discute em sala que não é bem assim, não tem como descobrir algo, tem uma polêmica aí, não é? Etc. Então, esse problema do conteúdo posto e da contextualização é um problema que é inerente da escola, né? É dessa transição que nós ainda não conseguimos fazer da ideia do professor que tem que trazer o conhecimento, do professor mediador, que agora ele não pode simplesmente abrir mão disso, porque antes, só tinha um lugar para ele conhecer. Mas eu acho que hoje... a questão da mediação, ou seja, o que é ser professor mediador, reconhecendo, não é, que não mais a escola, só ela ensina, outras tantas, exatamente. E agora ele vai ter um aluno que já tem um outro conhecimento. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que é importante, aí eu acho que está faltando mesmo, é o reconhecimento da mídia do seu papel da educação. E a gente tem pouquíssimos projetos e tem ficado cada vez menores das mídias, e pensar o seguinte, qual é a nossa obrigação da educação? Não, e pensar que a mídia, a televisão, por exemplo, ela é uma concessão pública. Portanto, isso implica, não é, que a televisão tem um papel social, tem uma função social. E isso realmente não acontece, exceto as chamadas TVs comunitárias, TVs culturais e tal. Cláudio, você falava que essa discussão, né, de mídia na escola ou mídia e educação, ela é antiga e é verdade. Cláudia, na sua pesquisa você vai mostrar isso, né? Por exemplo, com o John Dewey, há muitos anos, há décadas atrás, não é? Exatamente. Eu procurei investigar como que a temática da comunicação, né, o tema da comunicação foi tratado na obra educacional, tanto do John Dewey, que foi um pedagogo norte-americano, o Celestin Freinet na França e o Paulo Freire, no Brasil, né, o nosso conhecidíssimo. Ele fala muito bem sobre comunicação e educação. Né, esses três autores, eles, de alguma forma, privilegiaram a comunicação na obra educacional. Eles conseguiram pensar a educação escolar pelo viés da comunicação. Ou seja, né? Educar é também comunicar. É um processo de comunicação. O professor, ele é um autor de narrativas, né? O processo de ensino-aprendizagem é um processo de interação, professor-aluno. Não é um processo em que o professor só fala lá na frente e o aluno sentado escuta. Aquela imagem do professor que transfere, é um diálogo, não é? Exatamente, é um diálogo que acontece e todos os três procuraram, então, né, descrever, analisar e entender,
né, a natureza e as especificidades desse diálogo educativo. E todos os três, quer dizer, eles de algum modo, não é, eles afirmam, não é, ou reafirmam a necessidade da gente pensar, não é, que educação e comunicação andam juntas, não é? Qual que seria, vamos dizer assim, Cláudia, a especificidade no pensamento do Paulo Freire, dado que não é, o nosso aí grande autor, filósofo da educação? Uma coisa muito interessante no Paulo Freire, que num dado momento, num trecho da obra dele, ele fala explicitamente: eu não sou comunicador, mas eu me interesso pela comunicação na medida em que a comunicação é um processo que está na escola. E então eu não posso deixar de levar em consideração. E ele afirmou assim com muita convicção, né, daquele jeitão que ele tinha, que a comunicação é um processo humano de pessoas que se tornam iguais a partir do diálogo. Ele considera a comunicação um processo primordial, né, fundante, né, que vai estar em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares, e que não se reduz à mídia, né? Não se reduz a instrumentos, a veículos, não é? Né? A materialidade da mídia. Não é o rádio, a televisão, mas é o processo humano que se dá também no rádio, também na televisão, também na internet, mas na vida real e dentro da sala de aula. Pois é, então, ele tem aí uma ideia que eu acho que é genial e atemporal, não é? Que educar é dialogar. Né? Quer dizer, todo o processo de educação se pauta pelo diálogo, né? A chamada educação dialógica. Cláudio, nessas experiências aí que as suas alunas, inclusive, fazem referência, como é que esta premissa, não é, ela aparece? Olha só, eu acho que esse é o grande diferencial. Todo projeto que vai tratar da mídia e educação começa a partir do processo do diálogo. É para brigar contra a ideia difusionista da mídia. Então, todo o processo que eu vejo começa a partir disso. Espera aí, nós temos a televisão e temos aqui o telespectador. O que nós temos que fazer para esses dois dialogarem? Eu tenho aqui o jornal, eu tenho aqui a mídia, como faz para eles dialogarem? Por exemplo, no caso da educação infantil, né, que eles ainda não estão lendo, como é que faz o diálogo? Eu já vi projetos bacanas de pegar uma câmera fotográfica e pedir para que eles fotografem. Colocar nas mãos das crianças. Das crianças para elas fotografarem. Então depois é para fazer uma exposição, perguntar, fazer um diálogo com eles. Por que você tirou essa fotografia? Né? Qual era a sua intenção? O que você queria dizer com ela? E aí, a partir desse momento, as crianças vão tomando ciência de que aquele instrumento da comunicação é um instrumento de mediação, de apropriação do mundo, de mostrar seu ponto de vista. Então, eu acho que o primeiro ponto é o ponto do diálogo. E aí, como você disse, desde 1970, todo o projeto de mídia e educação é tratado disso. Volto a reafirmar, o que é alarmante é que você tinha, nesses anos, algumas instituições midiáticas que queriam tratar com isso. Vamos lembrar que a gente tinha na televisão muitos projetos nesse sentido. Vila Sésamo, tinha telecurso, Ratibum, né? Tinha um Ratibum, e mesmo digamos, nos programas ditos comerciais, como a da Xuxa ou da Angélica, né? Você tinha essa preocupação. Isso foi sendo tirado dessas grandes mídias e de outros lugares para não se preocupar mais com isso. Pois é, mas por quê, gente? Não sei, às vezes eu fico pensando que em algum momento a mídia falou o seguinte: agora a educação está tão empoderada que a gente não precisa tratar mais disso. Na realidade, o que falta é uma política. Né? Uma política pública. Uma política pública, uma política fala o seguinte: muito bem, qual é, como você disse bem, é uma concessão pública, qual é o seu papel educativo? O que você tem que fazer para que você possa ajudar a alfabetizar essa geração, para que você possa ajudar os professores no seu dia a dia, né? Você tinha projetos nos anos 90 das instituições que mandavam material para os professores para que eles pudessem receber esse material e utilizar isso. Isso meio que foi desaparecendo. E o que se sabe também é que o uso desse material
foi um uso que eu diria assim inadequado, né? Quer dizer, ele tinha um potencial muito grande, né, para que os professores pudessem se acercar melhor, né, deste mundo da mídia e compreendê-lo no mundo da escola, né? E o que a gente está percebendo é exatamente o contrário, né? É uma espécie de distanciamento mesmo da mídia com a escola e vice-versa. Você falou, não é, de projetos que remontam aos anos 70 e eu me lembro bem. Participei, inclusive, de um projeto chamado de leitura crítica, o projeto LCC, que era patrocinado pela editora Paulinas em parceria com universidades em São Paulo, a Universidade Metodista e a USP, não é? E eu estou aqui mostrando o livro, por quê? Porque ele traz aí um relato, ele traz a memória, não é, destas grandes iniciativas que procuraram, não é, trazer a mídia para a escola. E procuraram exatamente nessa perspectiva de uma leitura crítica. Porque, veja bem, você disse antes, as crianças não sabem ler ainda, na infância ali, não é? Mas elas já têm uma leitura de vida que passa pela mídia, não é? Então, e já sabe utilizá-la para se manifestar. Exatamente. Então, a criança, quando ela tira uma foto, usa o celular do pai, de si mesma, com os pais, ele já quer dizer o seguinte, essa parte do mundo e da realidade é que eu quero perpetuar, é que eu quero dizer que essa parte é importante, né? Então, quer dizer, como é que... Sandra, por exemplo, o John Dewey, né, o educador americano, ele dizia que o papel da escola é reelaborar a experiência que o aluno traz. Se o aluno atual, né, traz de casa a experiência da mídia, o papel da escola é reconhecer essa experiência e, em cima dessa experiência, fazer a crítica, né, fazer a reelaboração. Cláudia, eu vou te pedir para a gente continuar essa conversa no próximo bloco. Vamos, então, fazer mais uma pausa nessa discussão, mas não saia daí. Daqui a pouco estaremos de volta.